Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, meus irmãos. Gostaria de convidar os irmãos agora para iniciarmos o nosso culto louvando ao nosso Deus. Para isso, eu vou convidar o nosso ministério de louvor. Louve a esse Deus, louvai ao Senhor em todo o tempo. Fiel Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamo, tu escutas, me fazes cair as barreiras em ti. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade, liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso Deus. Dizer que preciso, és formoso Deus. Dizer que és formoso, me derramar. Depois dessa belíssima canção, nós iremos fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 121, os versos 1 e 2. A palavra do nosso Deus diz o seguinte: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os irmãos podem baixar as suas cabeças nesse instante e orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigada porque o Senhor é o nosso socorro em tempos de tribulação. Muito obrigada, Senhor Deus, pela tua proteção, pela tua provisão e pelo teu cuidado. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e nos livra de todo o mal. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora, nós iremos ouvir novamente um louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso.
face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas, bendito é o poder de Deus, bendito é o poder de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado o seu santo nome. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no teu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Santo é o Senhor, Aleluia. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Aleluia. Santo é o Senhor. Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos na graça e na paz de Cristo. Estamos aqui para agradecer ao Senhor, que até aqui Ele tem nos ajudado. E somos gratos a Ele pelas bênçãos diárias que o Senhor tem nos dado. Irmãos, vocês estão percebendo a minha cara de felicidade, né? Primeiro por estar com minha família reunida, para agradecer aos irmãos, agradecer essa igreja que orou, que se empenhou, né? Que tem nos ajudado sempre, né? E dizer a todos que estamos de volta, né? Eu, juntamente com minha família, estamos de volta para servir ao Senhor aqui na Igreja Batista Betel. Melhor dizer, nessa grande família Betel, a qual nós amamos, né? E temos certeza que somos amados também. Os irmãos sabem da nossa trajetória, fomos ali a Parnamirim, mas orando, todo tempo orando e pedindo discernimento e direção ao Senhor, juntamente com o nosso pastor e com os irmãos, né? E agora estamos de volta para somar junto com os irmãos, para trabalhar com afinco, né? Com amor e dedicação nessa obra maravilhosa, que é a obra de Deus. Muito obrigado e estamos de volta, viu? Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos da Igreja Batista Betel. Nós estamos aqui para fazer um comunicado, né? Agora que é oficial. Nós estamos agora em Fortaleza, nós iremos morar aqui. E essa mensagem é uma mensagem que soa não só como comunicado, né? Mas como agradecimento a todos aqueles irmãos que nos receberam de braços abertos, sentiremos saudades, né? Não é uma despedida porque nós nos encontraremos novamente, tenho certeza, mas aconteceu tudo rápido, né? Deus abriu as portas aqui em Fortaleza e nós estaremos agora morando aqui. É isso, gente, vamos ficar com muita saudade, especialmente daqueles irmãos que estavam mais próximos. Já era esperado que a gente viesse morar aqui em Fortaleza, a gente só não esperava que fosse ser tão rápido. E aconteceu tudo muito rápido, a gente teve que se mudar logo, mas aqui fica o nosso carinho a todos aqueles que nos receberam de braços abertos e vamos sentir muitas saudades e esperamos estar aí o mais breve possível para que quando acabar a pandemia a gente possa dar aquele abraço e se despedir de fato, mas vamos estar sempre voltando ao Mossoró. Nós tivemos a oportunidade, né, de nos despedir de alguns irmãos quando nos vimos, mas aqueles que não tivemos a oportunidade de nos vermos, sintam-se todos muito abraçados pela gente. É isso, gente. Boa noite. Deus abençoe vocês. Contamos com as orações de vocês para que nós possamos nos adaptar bem. É isso. Beijo, pessoal. A graça e a paz de Cristo. Eu queria pedir à igreja que estivesse orando pelo povo, orando pelas famílias e com muita alegria, orando pelas nossas grávidas. A igreja cresce quando nós evangelizamos,
A igreja cresce quando recebemos irmãos que mudam de bairro, de cidade e chegam-se à igreja. E a igreja cresce quando aquele mandamento de crescer e multiplicar se cumpre. E a Betel tem feito isso muito bem. Nós teremos a irmã Raísla, que estará tendo um neném segunda-feira. Eu queria pedir oração por esta família, papai, mamãe, por Ana que vai chegar. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que venha em paz essa nova Betelina. Nós estaremos orando. Parabéns a essa família, no nome de Jesus. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer. Boa noite, irmãos, graça e paz. Nesse momento eu gostaria de agradecer a Deus pela minha vida, pela minha gestação. Como os irmãos sabem, eu estou grávida, já estou com 9 meses, na reta final. E Deus ele tem sido muito bom comigo, com a minha vida, com a minha família. E nesse momento eu peço oração pela minha cirurgia cesárea que está marcada para segunda-feira, dia 20 de julho. Conto com as orações dos irmãos. Fiquem com Deus. Queridos, nessa noite eu queria contar uma história. Muito bem. Na verdade eu não vou contar. Eu quero que você escute essa história e deixe Deus falar ao seu coração. Em nome de Jesus. O homem estava no campo, arando a terra, preparando o terreno para lançar a semente. E ele segurava o arado firmemente e traçava aquela linha reta, uma linha comprida, bem retinha. O seu filho de 12 anos estava ali e ficou admirado que o pai conseguisse fazer um traçado tão perfeito, uma reta tão perfeita como aquela. E o menino perguntou para o pai: pai, como é que o senhor consegue arar a terra e fazer assim uma vala tão retinha, tão comprida? E o pai explicou: é simples, meu filho. Eu olho para um alvo assim na minha frente e eu fico olhando para ele sem me desviar. E eu vou seguindo a direção daquele alvo, por isso que a minha vala sai retinha, retinha. Não é fácil? O filho falou assim: puxa, pai, como é fácil, deixa eu experimentar. Tá, meu filho, você escolhe um alvo e continua, entendeu? Fazendo a sua reta, vai segurando bem o arado. E o menino, apesar de ter apenas 12 anos, era bem encorpadinho, criado com leite puro da fazenda, com aquele feijão saboroso que a mamãe fazia. Então ele segurou o arado e disse: papai, deixa comigo, descansa um pouquinho e deixa que eu vou fazer aqui a vala para o senhor. Meu filho, não esquece, hein? Escolhe o alvo e segue esse alvo. Ah, deixa comigo, pai, pode descansar, quer tirar um cochilo aí? Tira. Aí o pai, que estava cansado, escolheu uma árvore, sentou-se ao seu pé e começou a dormir. E o filho lá, trabalhando, olhando firme para o alvo e continuava dirigindo o arado. Quando aquele pai acordou e olhou a terra parecia que tinha sido desenhada com um monte de S, letra C, letra E, um monte de letra O. Tava assim uma confusão, curva para tudo quanto era lado. E o pai disse: meu filho, o que foi que você fez com o campo? Ué, pai, eu olhei um alvo e fui seguindo. Mas meu filho, então como é que saiu esse monte de curva aqui? Aí ele falou: pai, foi aquele alvo que eu fiquei olhando. Que alvo? Aquele ali, ó, aquele ali. Quando o pai olhou, era um bode. Ele ficou olhando um bode e conforme o bode pastava e caminhava, ele foi seguindo aquele alvo. E o resultado é que o campo estava praticamente inutilizado. Toda a terra inutilizada, todo o trabalho perdido. Aí o pai explicou para o filho: não é assim, meu filho. Você não pode escolher um alvo móvel. Você tem que escolher um alvo firme, fixo, entendeu? Ah, pai, agora eu entendi. E a lição daquele pai não ficou só por aí. Porque, sendo ele cristão, explicou para o filho: a mesma coisa é na vida espiritual, meu filho. O Evangelho diz que nós temos que ficar firmes, seguindo a nossa carreira.
Eu me lembro, disse aquele pai, que na carta de Paulo aos Hebreus está escrito o seguinte, e o pai falou de memória, e está escrito assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós iremos agora assistir um vídeo do nosso momento missionário. Nós estamos na nossa campanha de missões estaduais. Então, preste atenção nesse vídeo e em seguida nós iremos louvar novamente ao nosso Deus. Olá, batistas do Rio Grande do Norte, eu sou o pastor Adílio, missionário da nossa convenção para a plantação de igrejas. E nós estamos no campo de São Gonçalo do Amarante, a Congregação Batista Alvorada. Congregação Batista Alvorada. Projeto esse que nasceu no coração de Deus e há 3 anos entramos aí junto com o projeto Missões 40 na plantação desse trabalho. De lá para cá, muitas coisas têm acontecido. Tivemos a parceria com a Missão Pioneira para a construção do templo da nossa igreja e foi inaugurado no dia 4 de outubro de 2019. E Deus tem feito grandes coisas, grandes maravilhas para o seu povo. Uma das principais características do nosso projeto é o foco no relacionamento discipulador. Isso tem crescido dentro do nosso bairro, dentro dos nossos condomínios espalhados ali em Novo Santo Antônio, e isso tem contagiado as pessoas, o testemunho do Senhor Jesus Cristo, e nós temos focado nesses relacionamentos. E essa é uma das características principais da nossa igreja. Estamos avançando aí para sonhar com um novo projeto de plantação dentro de São Gonçalo do Amarante, precisamente ali no bairro chamado Parque Amarante. Estamos sonhando com esse projeto e pedimos que você, batista do Rio Grande do Norte, venha estar conosco nessa nova campanha, participe da missão, contribuindo, mandando a sua oferta missionária, fazendo a adoção de um campo missionário. E aí com certeza você estará contribuindo com todos os missionários para o sustento da obra. Nós estamos lá 24 horas a serviço do projeto, e isso é fruto do seu trabalho. Você que é um parceiro nosso, nós estamos lá porque você nos enviou. Por isso nós louvamos a Deus por todos os batistas do Rio Grande do Norte, e que você possa estar a serviço do amor de Deus, esteja na missão.
graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Após vermos esse vídeo sobre a nossa campanha de missões estaduais e louvarmos o nosso Deus, chegou o nosso momento de prestarmos atenção ainda mais no nosso culto, porque nós iremos ouvir o que é que o Senhor Deus tem a falar aos nossos corações nesta noite. Agora eu gostaria de convidar o pastor Alan, que ele está na responsabilidade de trazer a palavra do Senhor nesta noite para os nossos corações. Quero agradecer a Deus por este culto. Nós nessa noite teremos um pregador muito especial, um amigo. Durante 5 anos estivemos juntos ali na segunda igreja, pastor Alan. Ele estará trazendo a mensagem do coração de Deus para a amada igreja do Senhor, a Igreja Batista Betel. Aceitou o nosso convite. De antemão quero agradecer, pastor Alan, pela generosidade em ter aceitado o nosso convite. Que Deus te use, que Deus te abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os amados irmãos e irmãs da nossa querida, amada igreja, a Igreja Batista Betel, do nosso querido, amado colega, pastor Moab. Muito obrigado, pastor Moab, pelo convite. É sempre um prazer imenso receber o convite e a oportunidade que você me cede deste púlpito virtual para estar também aqui contribuindo, colaborando por meio da pregação da palavra do Senhor. Eu quero saudar esta amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu gostaria de trazer uma mensagem de Deus nessa noite,
com o seguinte tema: o nosso precioso tempo de vida sobre a terra. Você já parou para pensar de que, como muitas das vezes a gente consegue perceber em algumas lápides, existe uma estrelinha ali como se fosse um símbolo da marcação do início de vida, do nascimento daquela pessoa, e existe ali uma cruz como símbolo ali da morte daquele indivíduo, daquela pessoa, e entre a estrelinha e a cruz existe uma linha horizontal, como se fosse ali a descrição, a representação de toda a vida daquela pessoa, desde o início do seu nascimento à sua morte. Essa linha horizontal é exatamente o nosso precioso tempo de vida sobre a terra. Pastor, e o que é o tempo? O tempo é a duração dos acontecimentos. O tempo é o que determina os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, as épocas. Sim, e este tempo, ele tem sido conhecido em diversas perspectivas. Por exemplo, o agricultor, ele conhece o tempo de chuva, se hoje vai chover ou se hoje vai fazer sol. Ele sabe o tempo do plantio, o tempo da colheita. Mas se você perguntar a um músico, alguém que toca um instrumento musical, que canta, já vai dizer o seguinte: não, o tempo que eu conheço é o tempo da duração de cada parte do compasso de uma música. E a gente tem que acompanhar este ritmo, esse compasso, para que mantenhamos o quê? A música em plena harmonia. Mas para um viajante, para um motorista, ele vai dizer: não, o tempo que eu conheço é o tempo de percurso que eu faço em minhas viagens, em minhas andanças. Para um estudante universitário, para um estudante secundário, para um trabalhador, ele vai dizer: não, o tempo que eu conheço é exatamente o período de atividade diária que eu exerço em meu trabalho, em meus estudos. É sobre esse tempo precioso de vida sobre a terra que Deus tem um recado, Deus tem uma mensagem ao seu coração em dias difíceis como esses. Por isso, abra aí a sua Bíblia, ou acesse aí a sua Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, que vai falar sobre o tempo. E nós vamos ler apenas alguns versículos. Nós vamos ler o primeiro versículo, versículo 1, em seguida nós vamos ler o versículo de número 7, depois vamos ler o versículo de número 8, e a gente pula lá para o versículo de número 11. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1, 7, 8 e 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1, 7, 8 e 11. E diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Versículo 7: há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Há tempo de calar e há tempo de falar. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Há tempo de lutar e há tempo de viver em paz. Versículo 8. Ele quem? Deus. Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Né? Versículo 11, na verdade. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, a Tua palavra acaba de ser lida nesse momento. Fala de maneira poderosa aos nossos corações, aos corações de todos os ouvintes, internautas da Igreja Batista Betel, ou mesmo ao alcance onde esse vídeo for parar, aos seus familiares, aos seus colegas, aos seus amigos, aos seus parentes, até onde esse vídeo for compartilhado, que a Tua palavra, o Teu Santo Espírito fale de maneira poderosa, que possamos sairmos daqui enriquecidos com a Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Eclesiastes apresenta uma perspectiva de que muita gente tem procurado buscar a felicidade, prosperidade, um propósito para a sua vida, mas tem buscado esta felicidade, tem buscado esse propósito nas coisas meramente humanas, nas coisas passageiras deste mundo. Mas só tem buscado achando que vai ser feliz, só tem buscado achando que vai ter um propósito, e infelizmente muitas das pessoas têm se frustrado,
porque ao invés de buscar a verdadeira felicidade, e ao invés de buscar o verdadeiro propósito de suas vidas, elas têm simplesmente corrido, como diz na linguagem do livro de Eclesiastes, corrido atrás do vento. Por quê? E Eclesiastes diz, porque tudo nesta vida é vaidade, vaidade não passa de vaidade. Mas Eclesiastes vai dizer que tudo nessa vida é vaidade, tudo nessa vida é correr atrás do vento, se Deus não fizer parte da sua vida. Se Deus não fizer parte da sua vida, é como se as pessoas achassem que estivesse correndo atrás da felicidade, que estivesse correndo atrás do sucesso, que estivesse correndo atrás de bênçãos, atrás de um propósito. Mas quando, na verdade, por Deus não fazer parte de suas vidas, elas só estão correndo atrás de vaidade, só estão correndo atrás do vento. E aí, meus queridos, meus amados e amadas, muitas pessoas acabam vendo o tempo de suas vidas passarem, mas, apesar disso, elas perdem de vista o precioso tempo de vida que têm. E é muito importante nós refletirmos acerca desse precioso tempo de vida que temos, que está passando. E muitas pessoas vivem como se fossem viver aqui na terra para sempre. O tempo nos mostra como somos frágeis. O tempo nos mostra como somos passageiros. O tempo nos mostra como nós precisamos refletir sobre muitas coisas em nossas vidas. Como muitas coisas precisam serem colocadas em ordem em nossas vidas. Por exemplo, como é que estamos usando o nosso precioso tempo de vida sobre a terra? Nós estamos utilizando o nosso tempo com aquilo que não agrada a Deus? Estamos utilizando o nosso tempo de uma maneira contrária à vontade de Deus? Estamos utilizando o nosso tempo com o pecado? Ou estamos utilizando o nosso tempo segundo a vontade de Deus, segundo os planos de Deus? Estamos aproveitando cada momento, cada oportunidade de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com as nossas próprias vontades? Outro exemplo. Com quem estamos passando tempo? Ah, pastor, nessa época de pandemia, de isolamento social, cada um em suas casas, estão passando com suas famílias. Será? Ou será que não é simplesmente um grupo de pessoas fechados, aquartelados entre as quatro paredes de uma casa, de um apartamento? O que é passar tempo com os familiares? O que é passar tempo com os filhos? O que significa passar tempo com as pessoas a quais nós amamos? Será que realmente temos passado tempo com os nossos filhos, enquanto pais? Será que nós temos passado tempo com os nossos pais, enquanto filhos? Será que nós temos passado tempo com a nossa esposa, ou com o nosso esposo, enquanto casados? Quais têm sido as amizades que nós temos investido tempo com elas? Essas amizades são amizades que condizem com a vontade de Deus, que têm aproximado você de Deus ou têm afastado você de Deus? Você tem passado tempo fazendo boa leitura da palavra de Deus, se dedicando ao estudo da palavra de Deus? Você tem passado tempo como Daniel, lá no capítulo 6 de Daniel, versículo 10, que 3 vezes ao dia, mesmo sendo um homem ocupado, um dos ministros do Império Persa, mas ele 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor. Será que nós temos dedicado a nossa vida de oração, em tempos como esse principalmente, em vida de jejum e oração, em vida de estarmos cada vez mais buscando a presença de Deus? Temos passado tempo com Deus? Outra questão para a gente refletir: o que é que está faltando neste precioso tempo de vida que temos? Ah, pastor, está faltando muita coisa. Está faltando essa pandemia passar, está faltando a gente sair desse isolamento. Mas será que quando essa pandemia passar, e vai passar em nome de Jesus, quando tudo isso voltar ao normal, será que muita coisa vai voltar ao normal em nossas vidas, no que diz respeito a uma vida de acordo com a vontade de Deus? Ou vamos, mesmo tendo um tempo tão curto, um tempo tão precioso, ao mesmo tempo tão passageiro, será que nós vamos continuar guardando em nosso coração rancor e amargura para com aquelas pessoas que puxaram o nosso tapete, que nos fizeram mal, que nos magoaram, quando na verdade a palavra de Deus diz que nós não devemos vingar, mas nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem?
Nesse precioso tempo de vida que temos, será que há mais amor, há mais perdão, há mais misericórdia em nosso coração? Ou há mais ódio, ressentimento, amargura, rancor ou desejo de vingança? Meus queridos, Igreja Batista Betel, como devemos viver esse precioso tempo de vida que temos? E a palavra do Senhor nesta noite quer trazer algumas recomendações, algumas dicas de como vivermos nesse precioso tempo de vida que nós temos, que Deus nos deu. Primeiro, devemos viver o precioso tempo de vida que temos com sabedoria. Isso. O nosso tempo de vida é curto, o nosso tempo de vida é precioso, portanto, é preciso vivermos com sabedoria. Pastor, e o que é sabedoria? Sabedoria é viver, é tomar decisões acertadas quando tudo parece dar errado, quando tudo está de cabeça para baixo, quando tudo está revirado, quando tudo vem na sua contramão, quando tudo parece estar perdido. E mesmo que a maioria faça o contrário do que você está fazendo, mas você percebe que você está na orientação de Deus, você vai estar fazendo isso não pelos outros, mas de acordo com a vontade de Deus. E aí você percebe que suas decisões, você percebe que seu caminhar, você percebe que a sua vida, ela é uma vida acertada pelo parâmetro da sabedoria de Deus. Quer ver uma coisa? Observe os versículos 7 e 8 de Eclesiastes capítulo 3 que nós lemos aqui. Eu separei e destaquei esses versículos apenas porque essas práticas nos lembram atitudes de sabedoria. O autor está dizendo o seguinte: olha, tudo nessa vida está sobre o domínio desse tempo, desse domínio cronológico que nós vivemos. Aí diz do versículo 7, há tempo de calar e há tempo de falar. Diga se não é uma atitude de alguém sábio. Uma pessoa sábia, ela sabe o momento de calar, ela sabe o momento de falar. Talvez quando a maioria das pessoas falassem porque não levam desaforo para casa, mas a pessoa que tem sabedoria, o homem e a mulher de Deus que tem sabedoria, ele diz o seguinte: olha, eu estou certo, eu estou com a razão, mas eu vou me calar. Ou talvez ela perceba que é o momento de falar, não para agredir, mas é um momento de ser usada por Deus. E diz: olha, eu me calei, mas agora eu vou ser usada por Deus, vou ser usado por Deus para falar. Há tempo de calar, mas há também tempo de falar. E somente uma pessoa sábia reconhece quando é tempo de calar e quando é tempo de falar. Versículo 8. Há tempo de amar. Sim. E esse tempo de amar não é apenas amar quem amamos, ou quem nos ama, mas aos olhos do próprio Jesus, amar aqueles que se opõem a nós. Que é isso, pastor? Isso. Amai-vos os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Certa vez estava numa reunião da igreja, aí uma transmissão, e uma criancinha, né, ela apresentou lá uma história, fez um pedido de oração, e aí eu disse: eu vou orar pelo seu pedido de oração. E a criança, na sua inocência, ela disse: eu não quero que orem por mim. Ela disse na maior inocência, coisa de criança: eu não quero que orem por mim. Todo mundo riu, e aí eu disse: tá bom, a gente entende que você não quer que a gente ore por você, mas eu vou orar por você mesmo assim. E aí uma pessoa depois me procurou, ela disse assim: pastor, isso é certo? Você orar por alguém que ela não quer que ore por ela? E me veio na mente esse texto de Jesus. Eu disse: sim. A gente respeita. A gente pode até não dar comida a alguém que não quer comer. A gente pode até não dar água a alguém que não quer beber. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, se alguém tiver fome, dá-lhe de comer. Mas se tiver fome, se ela não quiser comer, não insista não, pode soar como provocação. Se tiver sede, dá de beber. Mas se tiver sede, se não tiver sede, não insista não, porque ela não quer não. Agora, a oração não tem como alguém impedir de alguém orar por mim. Não tem como eu impedir que você ore por mim. Não tem como você me impedir de orar por você. E eu lembrei desse texto de Jesus.
E Jesus diz, olha, mesmo que alguém diga assim, olha, não ore por mim não. Aí eu lembrei, os nossos inimigos, eu tenho certeza que eles não gostariam, na sua maioria, de que orássemos por ele. Por quê? Porque são nossos inimigos, pensam diferente de nós. Você não ore nem por mim, não fale nem comigo. Mas você, na sua intimidade com Deus, mesmo que ele não saiba que você está orando por ele, mas por ordem do próprio Jesus, você vai orar, amar os seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. E por que você faz isso? Por amor. E amor aqui não tem a ver com merecimento, tem a ver com graça de Deus, tem a ver com a misericórdia do Senhor, e tem a ver com a atitude de alguém sábio, tem a ver com sabedoria. Mas o versículo 8 diz também que é tempo de viver em paz. Mantenham paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E é muito importante manter a paz com todos, porque não tem como nós mantermos a paz com todos, ou mantermos a paz com as pessoas à nossa volta, e essa paz que o livro de Eclesiastes está falando aqui, é porque exatamente nos tempos do rei Salomão haviam as guerras, e ele estava querendo exatamente dizer o seguinte, olha, há tempo de guerra, há tempo de conflitos, há tempo de lutas, mas também há períodos, há tempos de paz, de pacificação, é isso que Eclesiastes 3 está dizendo. Mas a pessoa que é sábia, ela sabe muito bem buscar viver na paz com os outros. Sábia é aquela pessoa que sabe recuar num conflito quando a maioria decide partir para a briga. Ah, eu não acredito, você não fez nada? Ah, eu não tenho sangue de barata não. Se fosse comigo, eu tinha dado uma mãozada no pé do vidro dela ou dele. Só que a pessoa que é sábia, ela não dá uma mãozada no pé do vidro. Por quê? Porque ela é sábia. Ela não age pelos seus próprios instintos, seus próprios impulsos. Ela recua quando a maioria avança, ou ela avança quando a maioria recua. A pessoa que é sábia é aquela pessoa que sabe perdoar, enquanto muitos preferem guardar ódio no coração. A pessoa que é sábia é aquela que sabe valorizar as coisas importantes da vida, enquanto muitas pessoas estão valorizando futilidades e inutilidades. A verdadeira sabedoria, meus amados irmãos, da Igreja Batista Betel, é aquela que vem do alto, é aquela que vem de Deus, voltada para uma vida dedicada a Deus. A Bíblia nos diz, no livro de Provérbios, Eclesiastes também, em vários versículos, de que não basta simplesmente dizer eu quero ser sábio. Existe um pré-requisito, e esse pré-requisito é temer a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que se alguém carece de sabedoria, deve o quê? Estudar bastante, é isso? Peça a Deus, que Ele a dará. Moisés, no Salmo 90, versículo 12, o Salmo 90 é o único salmo que Moisés escreveu. Pastor, eu achava que o senhor estava enganado. O senhor falou Moisés aí, não é Davi, não. Davi escreveu a maioria dos salmos, mas o Salmo 90 foi o único salmo escrito por Moisés. E eu gosto muito desse salmo, porque nos faz refletir sobre o nosso tempo breve aqui na terra. E o versículo 12, eu gosto muito de recitar para as ovelhas que estão fazendo aniversário, diz assim, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Para quê? Para que eu alcance sabedoria. Depois da salvação em Cristo Jesus, o maior presente que alguém pode receber é a sabedoria vinda dos altos céus, para viver num mundo tão agitado, num mundo tão repleto de dificuldades, de maneira acertada, segundo a vontade de Deus. Diante do precioso tempo de vida que temos, Igreja Batista Betel, queridos amigos que nos assistam, vivam com sabedoria. Em segundo lugar, devemos viver o precioso tempo de vida que temos na perspectiva da eternidade com Deus. Observe o versículo 11 de Eclesiastes 3. Deus, interessante isso aqui, Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Ou seja, é a capacidade dada por Deus ao ser humano de pensar acerca do infinito, de pensar acerca das coisas infinitas, de pensar acerca do eterno. E isso é tão interessante que este anseio
É essencial para um relacionamento pessoal com o Deus eterno, mediante a fé em Cristo Jesus. Este anseio é essencial para alimentar a esperança de vida eterna com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E viver na perspectiva da eternidade nos faz pensar muito bem de que o tempo que nós vivemos aqui na terra não amarra a chuteira da eternidade. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem serem comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Meus amados irmãos, há um anseio no coração da humanidade pelo infinito, pelo eterno, pela eternidade. Deus pôs no coração do homem este anseio pela eternidade. Existe um vazio na humanidade que só pode ser preenchido pelo eterno. Não existe dinheiro, não existe prazeres deste mundo, não existe bens materiais, não existe títulos, não existe honrarias que possam preencher o vazio que existe no coração do homem, mas somente o eterno Deus, somente o Filho de Deus, Cristo Jesus, somente vivendo na perspectiva da eternidade, é que esse vazio humano é preenchido. Jesus, falando com seus apóstolos acerca de que era preciso ir em direção a Jerusalém, e que chegando lá ele seria preso pelos homens, pelas autoridades religiosas, e ele seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Com essas palavras de Jesus, os seus discípulos ali se abateram. Eles ficaram tristes. Não, Senhor, nós não permitiremos que tal coisa aconteça. E aí Jesus, no capítulo 14 de João, ele traz uma palavra de alento muito interessante, numa perspectiva da eternidade. Ele diz: não se perturbem o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo: vou preparar-vos lugar. E não apenas eu vou preparar lugar, mas também voltarei para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Jesus estava dizendo aos seus discípulos o seguinte: é preciso que eu vá para a cruz. É preciso que eu morra, para que ao terceiro dia eu ressuscite, e é preciso que eu realize a obra, é preciso que essa obra da remissão, essa obra da salvação, ela possa ser realizada por mim, é preciso que seja consumada a missão que o Pai me deu, e uma vez que isso é realizado, eu voltarei e levarei comigo a minha igreja, todo aquele que lançar sobre ele a sua fé, na vivência da perspectiva da eternidade. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: eu voltarei para tirar vocês deste plano cronológico de um mundo agitado, de um mundo sofrido, de um mundo cheio de pandemia, de um mundo cheio de dores e ansiedades, para transportá-lo para a eternidade comigo, onde não haverá choro, nem dor, nem sofrimento, onde o Senhor fará novas todas as coisas. Viver na perspectiva da eternidade é viver para a glória de Deus. As suas decisões não serão simplesmente suas decisões, mas serão as decisões para a glória de Deus. As suas palavras serão para glorificar a Deus. As suas ações serão para glorificar a Deus. Os seus passos, os seus pensamentos, a sua vivência diária estarão apontando para a eternidade, para a glória de Deus. E quando vivemos na perspectiva da eternidade, nesse precioso tempo de vida que temos sobre a terra, declaramos como o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Viver na perspectiva da eternidade é viver na perspectiva do eterno. Significa dizer que tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você for assinar, tudo aquilo que você for falar ou pensar, você deve se perguntar: é da vontade de Deus? O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Essas ações, esses pensamentos, esses princípios que eu tenho na faculdade, que eu tenho na rua lá de casa, que eu tenho no meu local de trabalho ou em qualquer outro canto, condizem com os princípios da palavra de Deus, de um cristão, de um filho de Deus?
Toda essa vivência, ela está na perspectiva do eterno, da eternidade. O que é que Jesus faria no meu lugar? Viver na perspectiva da eternidade é uma vida voltada para a glória de Deus. Diante do seu precioso tempo de vida sobre a terra, viva na perspectiva da eternidade com Deus. Mas em terceiro lugar, devemos viver o precioso tempo de vida que temos na dependência e na confiança em Deus, o eterno e Senhor do tempo. Ainda no versículo 11 de Eclesiastes capítulo 3, no início, diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Ou seja, Deus é aquele que controla, Deus é aquele que domina todas as coisas. Nada foge ao controle de suas mãos. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou os dois grandes luminares. O luminar maior, o sol, para governar o dia, e o luminar menor, a lua, para governar a noite. Mas não foi apenas para clarear a terra, mas foi também para marcar o tempo, marcar as estações, marcar os dias e os anos. Ou seja, Deus, Ele criou o tempo. Mas Deus, Ele não apenas criou o tempo. O Eterno não apenas deu corda no relógio e criou o tempo, mas também Ele é Senhor do tempo. Dizer que Deus é Senhor do tempo significa dizer que Ele mantém o controle sobre tudo o que acontece aqui na terra, nesse cronológico, nesse grande relógio chamado terra. Ele mantém o domínio sobre as eras. Ele mantém o domínio sobre as nações. O salmista no Salmo 103, versículo 19, diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. No Salmo 22, versículo 8, diz que do Senhor é o reino e Ele governa as nações. Ele não apenas criou o tempo, Ele não apenas é Senhor do tempo, mas Ele também entrou no tempo. Ele é aquele que se fez carne e habitou entre nós. Foi colocado como bebezinho numa manjedoura. O Filho de Deus, o próprio Deus, veio ao mundo para nos salvar. Eu acho linda aquela canção que diz: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa grandeza, dessa glória que tens, tu, Senhor, te importas comigo também. O Deus que entrou, o Deus que intervém no tempo. E isso nos traz uma grande lição. Uma vez que Deus, Ele é Senhor do tempo, uma vez que Ele domina todas as coisas, serve de lição para nós, de que não sou eu nem você que somos donos do nosso próprio tempo. Deus, Ele é Senhor do tempo. Deus, Ele é Senhor da nossa própria existência, da nossa própria vida. Portanto, como nós estamos vivendo, uma vez que essa vida pertence a Deus? Não passamos de uma frágil poeira no universo. Não está em nossas mãos o controle da vida, o controle das coisas, o controle do tempo, e tem muita gente querendo controlar tudo em suas mãos, quando na verdade o Senhor mantém o controle de todas as coisas. Porque Deus é quem governa o tempo. Deus é quem mantém um controle sobre tudo, inclusive sobre nós. Nada escapa do agir de suas mãos. É nele, em Deus, em Cristo Jesus, em quem devemos, portanto, uma vez que Ele mantém um controle sobre todas as coisas, é nele que devemos lançar a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa dependência. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Vamos confiar no homem? Vamos confiar em nós mesmos? Enganoso é o coração do homem. Mas quando lançamos a nossa esperança, a nossa confiança naquele que é o Senhor do tempo, aquele que mantém o controle sobre todas as coisas. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: o Senhor é bom. Olha só, uma mensagem belíssima em tempos difíceis como esse. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege quem? Os que nele confiam. Você confia em Deus? Deus é o seu protetor.
O salmista no Salmo 4, versículo 8, ele diz: em paz me deito. Você tem dormido ultimamente? Não? Preocupado? Olha só o que o salmista diz. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço. Mas por quê? Porque eu sou o cara? Não. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Deus é a sua segurança. Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Diante do precioso tempo de vida que você tem, minha irmã, que você tem, meu irmão, querido jovem, amigo que nos acompanha, viva na dependência e na confiança do Senhor. E como, pastor, viver na dependência e na confiança do Senhor? Lance a sua fé em Cristo Jesus, o seu único Senhor e suficiente Salvador. Mas em quarto lugar, nós devemos viver o nosso precioso tempo de vida que temos com sabedoria, na perspectiva da eternidade, na dependência e confiança no Senhor, e agora, em quarto lugar, com significado e propósito. Observe o versículo 1 de Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ah, meus queridos, minhas queridas, a vida sem Deus é uma vida sem propósito. A vida sem Cristo Jesus é uma vida sem rumo, é uma vida sem sentido, é uma vida sem significado. O livro de Eclesiastes, ele termina no seu capítulo 12, com aquele versículo tão conhecido por todos nós. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade ou da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e nós já estamos vivendo esses dias difíceis, e que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Interessante que o autor aqui de Eclesiastes não diz assim: lembre-se das suas riquezas, lembrem-se da sua conta bancária, lembrem-se dos seus títulos, dos seus troféus, das suas premiações. Lembre-se das suas pós-graduações, dos seus doutorados, dos seus esforços físicos, da sua inteligência. Lembre-se, não. Mas lembre-se de quê? Lembre-se de Deus. E mais adiante, no versículo 13 de Eclesiastes 12, diz assim: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, e isso é o essencial para o homem. Olha que interessante. Ele não diz assim: olha, o essencial para o homem é nós trabalharmos, é nós ficarmos ricos, é nós estarmos fazendo uma pós-graduação, é nós passarmos em um concurso público, é nós estarmos, na verdade, se dando bem nos negócios, apesar que todas essas coisas são importantes. Mas o que é essencial aqui? Tema a Deus e os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Tem muita gente vivendo o precioso tempo de vida que tem, doando-se demais ao trabalho, doando-se demais a muitas outras coisas, mas esquecendo do essencial: viver para Deus e viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os seus mandamentos. E aí suas vidas, por mais que tenham dinheiro, por mais que sejam aprovadas numa prova, por mais que materialmente e humanamente falando estejam prósperos, mas seus corações estão vazios, porque não tem espaço para Deus, não tem espaço para Cristo Jesus reinar em suas vidas. Mas uma vez que Cristo Jesus, ele reina em sua vida, ele faz parte da sua vida como seu único Senhor e seu suficiente Salvador, há salvação, há transformação, há novidade de vida, há propósito e significado. Por isso, lembremos-nos de Deus, de vivermos da maneira de Deus, de vivermos do jeito de Deus, de vivermos conforme a palavra de Cristo, de vivermos pela mente de Cristo, de vivermos de acordo com a vontade do próprio Deus. Antes que venham os dias difíceis em que diremos: não temos propósito algum para viver, nada faz sentido, não tenho satisfação alguma. Como anda o seu tempo de vida com Deus? Como anda o seu tempo de vida nesse precioso tempo que você tem na terra? A sua vida tem tido sentido?
Você tem vivido mais na perspectiva terrena ou mais na perspectiva da eternidade? Você tem agido de acordo com seus instintos, com seus próprios impulsos, ou você tem agido de acordo com a sabedoria divina? Você tem confiado em si mesmo? Você tem confiado em suas riquezas, em suas posses, em seu intelecto? Você tem confiado mais em homens? Você tem confiado mais nas coisas aqui da terra? Ou você tem confiado, lançado a sua esperança, a sua confiança, a sua dependência em Deus? Jesus, certa vez, ele falou algo muito interessante lá em Mateus 24, versículo 35. Ele diz o seguinte: os céus e a terra passarão. Ou seja, o nosso precioso tempo de vida aqui na terra logo vai passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Em Cristo Jesus, em Deus, tudo faz sentido e tudo permanece para sempre. O profeta Amós, no capítulo 5, no versículo 6, ele diz: busquem o Senhor e terão vida. E muita gente não vai entender, porque mesmo vivendo em meio a uma pandemia, mesmo vivendo em meio a dificuldades ou crises no casamento, mesmo vivendo em meio a conflitos, a perseguições, mas nós teremos a paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus em nossas vidas. Nós teremos vida, nós viveremos na dependência do Senhor, na perspectiva da eternidade, e nós seremos conduzidos por Ele nesta caminhada, porque somente em Deus e em Cristo Jesus há esperança. Vamos orar, fecha seus olhos. Bendito Deus, nesse momento a Tua palavra foi anunciada, o agir do Teu Santo Espírito queimando os corações dos ouvintes que estão e estarão ouvindo esta mensagem, e decisões serão tomadas. Alguns estarão entregando sua vida a Cristo Jesus, outros deixarão para depois, possivelmente, infelizmente, mas a Tua palavra foi anunciada, foi pregada. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a trabalhar, a agir na Igreja Batista Betel e na vida de todos os ouvintes ao alcance dessa mensagem. Que possamos sair daqui transformados, cientes de que é preciso viver esse precioso tempo de vida que temos com sabedoria, na perspectiva da eternidade, lançando a nossa fé em Cristo Jesus, recebendo-o como nosso único Senhor e suficiente Salvador, lançando a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa esperança nele, e tendo um novo sentido, um novo significado, à luz da Tua vontade, à luz da Tua palavra, de acordo com a fé em Cristo Jesus. Abençoa, ó Deus, cada ouvinte que nesse momento ouve essa mensagem, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, possa adentrar os seus corações. Aos que estão com os corações vazios, que Cristo Jesus, o Teu Santo Espírito, habite em seus corações, que vidas sejam entregues a Ti, que vidas sejam transformadas pelo Teu forte poder, e que haja salvação em muitas casas, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos da Igreja Batista Betel, que Deus abençoe a todos. Querido pastor Moab, Deus abençoe tua vida também. Quero agradecer o convite para estar aqui pregando a palavra de Deus nessa noite de domingo, e que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Deus abençoe a todos, foi um prazer. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo,
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Meus queridos, depois dessa mensagem, que Deus possa abençoar a sua vida, desse louvor que ouvimos, que o Senhor abençoe a sua vida. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos nos despedir. Vamos orar, curve sua cabeça. Deus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a palavra que transforma, que mexe tão poderosamente com o nosso ser, que muda as nossas vidas. Obrigado pelo Teu servo, pastor Alain, por usar o Teu servo para falar ao coração desta amada igreja. Deus o retribui, o abençoe. Que esta palavra seja aplicada ao coração do Teu povo e traga resultados e frutos na vida e no coração da Tua igreja. É a nossa oração, no nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Alain. Eu quero me despedir, desejar a você uma excelente semana. Que Deus seja com você. Que Deus te abençoe e te guarde. Que aonde você for, a mão do Senhor te guie em tudo que você tem que fazer. Está mais perto que longe. Estamos perto aí, dia 1º estaremos reunidos e certamente nós vamos conversar e vamos tomar a decisão mais acertada, inspirada por Deus. Eu peço que o povo de Deus ore para que em Natal e aqui possamos ouvir a voz de Deus e de forma paulatina. Provavelmente vamos abrir com uma agenda para que as pessoas venham ao culto, mas também vamos gravar ao vivo para que aqueles que não puderam vir naquele dia por causa da agenda, não é? Do limite de pessoas, possam assistir em casa, até que tudo volte ao normal. Mas por isso, ore a Deus e coloque diante de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, querido? Amém, igreja do Senhor, igreja de fé, igreja generosa, igreja que tem um compromisso com a verdade de Deus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito sejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe você.